Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos iniciar o Revisional 3 com o primeiro conteúdo que trata do pré-modernismo. Então, gente, o pré-modernismo, ele foi um movimento que eclodiu durante a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque o mundo estava vivendo um fim de sensação de otimismo que a Belle Époque provocava em relação ao parnasianismo e tudo mais. E também houve uma ruptura com alguns ideais estéticos tradicionais. Então, por isso que foi tão importante o pré-modernismo para o nosso país. Então, nós temos o que aqui como características, gente? Primeira, nós temos... deixa eu achar aqui minha canetinha. Não sei porque não está aparecendo. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Não quer marcar, não sei porquê. Então, gente, nós tínhamos o quê? Afirmação da literatura brasileira, Então, a literatura brasileira, ela começou a se mostrar de forma bastante importante em relação aos problemas sociais que aconteciam. O mundo vivia alguns hábitos que eram típicos de lugares específicos, Então, nós temos um modo de vida europeu também, que era vivido antes, trazendo essa ilusão de desenvolvimento que o parnasianismo trazia para a gente. Então, o espaço urbano, principalmente a periferia e o centro, eram diferenciados. Então, não se falava na periferia, antes. Agora, como eles estão começando a observar essas diferenças que há entre um e o outro, eles são obrigados a colocar isso nas obras. Então, gente, em relação a isso, cabe para a gente entender um pouquinho sobre essas regiões. Então, o sul e o sudeste eram bastante desenvolvidos, o nordeste era subdesenvolvido e o norte e central eram um pouco explorados. Então, existia essa diferença entre a faixa litorânea e a parte interiorana. Foi um período bastante marcado por uma série de ocorrências, revoltas. Essas revoltas, elas mostravam pra gente o descontentamento dos esquecidos. Então, os esquecidos pela sociedade, as pessoas com dificuldades, pessoas que não tinham condições, eram considerados descontentes. Por isso as revoltas, por isso que aconteceu. Então, o pré-modernismo, ele traz para a gente um olhar crítico dessa realidade, essa visão crítica da realidade brasileira, o retrato dos tipos humanos marginalizados, alguns personagens que não apareciam na literatura de antes, como os caboclos, os sertanejos, os mulatos, os suburbanos, os funcionários públicos, e também o regionalismo, mas de uma forma diferente. Por quê? Porque eles descreviam as regiões do Brasil de forma crítica. Então, são características bem marcantes. Gente, essas daqui são algumas outras características que a gente consegue encontrar no pré-modernismo. Então, os críticos literários, muitos deles, dizem que o pré-modernismo não é considerado um movimento literário. Por quê? Porque ele não tem características específicas, por exemplo, que todos os autores seguem, Cada autor pré-modernista tem uma característica específica dele, Seria mais, para o crítico, um conjunto de individualidades que veio antes do modernismo, Conjunto de individualidades que veio antes do modernismo. Ele representa os aspectos da vida social, faz uma ruptura. Essa palavra ruptura é importantíssima, porque é uma ruptura com o academicismo, Então, como o parnasianismo ele era muito pautado no academicismo, nesse cuidado, uma linguagem bastante refinada, eles querem essa ruptura. Além disso, uma negação dos vínculos com o passado e também com a linguagem refinada. Nisso tudo, nós temos o regionalismo, que é algo que vamos ver bastante, o nacionalismo e as figuras que eu já falei para vocês, como o sertanejo, o caipira e o mulato. Gente, as tendências do pré-modernismo, elas são divididas em 3 partes. A primeira parte é a discussão sobre o que é o conceito de nacional, o que é ser nacional, o que é pertencer a uma nacionalidade. A segunda faz uma crítica ao Brasil República e a terceira era considerado um tratado histórico-geográfico que relata experiências vividas por alguém
em Canudos, né? Então aqui é esse relato de experiências que Euclides da Cunha constrói a sua obra Os Sertões, que é baseado nessa terceira aí. Então, gente, o pré-modernismo ele teve tanto prosa quanto poesia. Então, as obras mais significativas desse período, elas são do Euclides da Cunha, do Monteiro Lobato, do Lima Barreto, João do Rio, Graça Aranha e Valdomiro Silveira. Isso dentro da prosa. Na poesia, nós temos o nome de Augusto dos Anjos, que para muitos críticos literários não se encaixa em nenhum momento, né? Então, gente, esse período ele foi um período bastante importante e ele acabou trazendo essa visão diferenciada em relação ao parnasianismo. Tudo que vem agora vai criticar o parnasianismo, porque são mudanças, são busca de novas identidades, de formas diferenciadas em relação à literatura. Então, esse primeiro carinha que a gente vai estudar é o Euclides da Cunha, que vocês encontram na página 2, um pouquinho sobre ele, né? As características das obras, principalmente a obra Os Sertões, a minuciosa descrição dos detalhes, né? A descrição das paisagens do Brasil, e ele quer retratar uma realidade brasileira tal qual ela é, como ela se representa. Então, gente, ele foi escritor, foi jornalista, foi professor, foi autor da obra Os Sertões. Então, essa obra, gente, foi uma das obras mais importantes da época. Então, o Euclides da Cunha, ele trabalhava no jornal Folha de São Paulo. E ele foi enviado para Canudos para fazer uma cobertura da guerra, para contar para as pessoas, né? Ele era jornalista, né? Então, como as pessoas estavam vivendo naquele momento. Ele nasceu em Cantagalo, no Rio de Janeiro, em 20 de janeiro, filho de Manuel e de Eudósia, e a partir dos 3 anos ele começou a viver em fazendas, né? Primeiro fazendo na Bahia, no Rio de Janeiro, porque os tios dele acabaram cuidando dele, já que ele ficou órfão de mãe. Quando ele completou 19 anos, ele entrou na escola politécnica, mas como ele não tinha muitos recursos, ele se transferiu para a escola militar da Praia Vermelha. Nessa época, ele escrevia para a revista da escola, Família Acadêmica. E daí ele acabou nessa revista, ele afrontou o ministro da Guerra do Império e acabou sendo expulso da academia. Em 1889, foi para São Paulo e publicou no Estado de São Paulo uma série de artigos defendendo os ideais republicanos. Isso foi, assim, uma visão que ele teve. Aí, por causa disso, ele foi convidado, né, a participar, foi eleito para a primeira Academia Brasileira de Letras, para a Academia Brasileira de Letras. Quando ele voltou para o Rio de Janeiro, trabalhou no Palácio do Itamaraty e ele acabou dando aula por 1 mês, em 1909, no Colégio do Pedro II. E, assim, o final dele foi meio trágico. Por quê? Porque ele suspeitou, ele achou que ele estava sendo traído, na verdade, com um cara que era oficial do exército e também atirador, e ele chegou lá, foi atrás e acabou brigando com o cara, e o cara acabou dando 3 tiros nele, né? Então ele acabou morrendo por causa do ciúme que ele tinha da sua esposa. E assim, alguns anos mais tarde, o seu filho também tenta fazer a mesma coisa, tenta se vingar de quem tinha matado seu pai, e também acabou morrendo. Então, gente, as características, né? Quando ele foi convidado a cobrir a Guerra de Canudos, ele acabou mudando o objetivo quando ele chegou lá, né? Pessoal, não vou ficar cobrindo essa guerra aqui, não tem nada a ver, os republicanos estão judiando dessas pessoas, eu vou mudar o meu foco, e acabou escrevendo a obra. Essa obra é uma mistura desse relato da experiência quando ele foi observador da guerra, juntamente com a geografia do lugar e com o papel do homem naquela região, né, onde aconteceu o conflito. É a chamada ficcionalização da realidade. Então, o que é isso? Ele pegou a realidade e transformou a realidade em ficção, mas baseado em tudo que ele viveu naquele momento. A obra ela é dividida em 3 partes: a terra, o homem e a luta. E nessas 3 partes a gente sabe que na Terra ele faz um estudo sobre como era a Terra, como era o lugar, né, parte da geologia, da botânica, os aspectos físicos do sertão nordestino. Quando ele fala do homem, ele vai explorar a figura do sertanejo, dizendo que o sertanejo é sim um forte,
né? Por quê? Porque ele tem péssimas condições de vida, mas ele acaba, né, superando, se adaptando a essas dificuldades. E a luta é a guerra em si, é o extermínio de Canudos, que foi motivada pela pobreza, pelo abandono do povo. É aquilo que eu falei no início para vocês, né? As revoltas eram o que? Era a forma das pessoas que estavam desprovidas de tudo, é uma forma deles tentarem lutar por algo, né? Então a gente vê bastante isso na obra. O Augusto dos Anjos, ele foi um poeta, né? Então o único poeta pré-modernista foi ele. A obra dele, gente, é meio difícil de você identificar. Muitos críticos literários, eles encontram na obra de Augusto dos Anjos características parnasianas, características simbolistas, naturalistas, realistas, expressionistas. Então, por isso que eles acabam tendo essa dificuldade. Ele escreveu só uma obra chamada Eu. E quanto à temática, ele trabalha muito com a morte e com a decomposição do indivíduo. Redução ao elemento químico e vazio existencial são os temas frequentes na obra dele. Ele foi um dos mais importantes poetas do pré-modernismo, tá? Então, o único, na verdade, porque sempre a gente vê mais a prosa, né? E ele retrata esse gosto pela morte, né? Também declarou-se cantor da poesia de tudo que é morto, né? Durante muito tempo ele foi ignorado pela crítica, a crítica julgava o seu vocabulário mórbido, vulgar, e depois, né, ele ficou conhecido pelos seus poemas e acabaram colocando ele como pré-modernista, por causa dessa mescla de características. Aí ele trabalhava o rigor formal, então ele pegava características parnasianas, cientificismo, lá no simbolismo, visão pessimista, as duas dimensões que ele trabalhava, a primeira, imagem de dor e de morte, e a segunda, racionalidade, que seria o eu em crise. Então, por isso a dificuldade de classificação. O Monteiro Lobato, pelo contrário, né, foi vamos dizer assim, trabalhou bastante com a prosa, e ele acabou também sendo famoso pelas suas obras destinadas ao público infantil, como o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Também ele ficou bastante conhecido quando ele foi fazer uma crítica na Semana de Arte Moderna, que ele fez uma crítica que tinha o título Paranoia, Mistificação, depois que acho que, se não me engano, foi a Anita Malfatti fez uma exposição lá, e ele acabou escrevendo essa crítica. Então, além de escritor de prosa, escritor da literatura infantil, ele também era crítico literário, né? Ele era bastante polêmico, trabalhava principalmente com contos voltados ao regionalismo, tinha essas duas visões, a conservadora e também a renovadora, e a sua obra traz uma renovação temática. Por quê? Por causa da obra urupês que ele escreve. Então, ele trabalhou com temas que até então não tinham sido trabalhados dentro das obras literárias, né? Ele traz a figura do caipira, e essa figura, ela faz uma denúncia, né? Ele cria esse personagem miserável, o caipira, para denunciar esse aspecto, né, do interior do Vale do Paraíba. As criações mais conhecidas, como o Jeca Tatu, por exemplo, né? Ele é o quê? Ele é analfabeto, ele é doente, ele é abandonado à própria sorte, e ele acaba analisando o problema que compromete o desenvolvimento do Brasil, né? Então ele faz essa crítica, tá? Por isso que ele é tão conhecido e tão importante. Já o Lima Barreto, né, ele foi jornalista, foi cronista e escreveu uma obra bastante interessante também, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. A gente já falou sobre ela quando eu trabalhei esse conteúdo com vocês, no início desse ano ainda. Foi uma obra bastante criticada pela sociedade, pelos críticos literários, porque eles acreditavam que ela era de mau gosto, porque tratava da sociedade urbana e dessa mistura de pobres e ricos, né, os personagens suburbanos. E também, gente, ele trabalha, né, com isso, mostrando as pessoas humildes, marginalizadas, os mulatos, os loucos, os alcoólatras, os pobres. A periferia carioca surge em seus livros como um contraponto ao otimismo do centro, que trabalhava com o ideal da Belle Époque, né? Então, assim, os romances dele,
Eles trabalhavam a ficção, documentário e crítica, né? Era uma mistura disso. Falavam sobre o preconceito racial, a corrupção, a burocracia, a falsidade das relações interpessoais, e a linguagem era considerada anti-acadêmica, informal, jornalística e panfletária. Ele acabou rompendo com o estilo e modelo ornamental. Então a gente tem a obra dele bastante conhecida, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que traz uma crítica ao nacionalismo ingênuo e ufanista. Então tudo que ele queria mostrar era que as pessoas são ingênuas ao acreditar que algo pode mudar na sua vida, tá? Aí também, naquilo que eu falei, esse contraponto que ele faz entre o otimismo do centro e a periferia carioca, crítica aos hábitos sociais. Então a obra dele, essa Triste Fim de Policarpo Quaresma, ela é dividida em 3 partes. A primeira, quando ele adota o Tupi-Guarani como língua oficial, ele tenta convencer as pessoas de que esse projeto seria um projeto que valorizaria, né, o nacional. Depois ele ficou frustrado com isso, que ninguém aceitou esse projeto. Ele acabou comprando um sítio, né, para afirmar que no Brasil, em que se plantando tudo dá, relação à agricultura, mas ele acaba também não tendo sucesso. E por fim, quando ele faz uma denúncia, né, ele fala sobre a revolta da Armada na obra dele, e ele acaba denunciando os republicanos que se aproveitavam das pessoas de boa fé. E ele com isso faz essa crítica ao processo de instauração da República. Então a gente já trabalhou essas obras, a gente já viu, né, tudo nesse ano ainda, inclusive, né? E temos também o Graça Aranha, né, que eu não coloquei aqui no slide, mas vocês têm lá na apostila de vocês. Ele traz uma discussão sobre a imigração europeia, né? Também debate de alguns temas polêmicos, como o arianismo. Traz o personagem Milkau e Lenz, que prega a superioridade da raça ariana. Também discutem sobre a mestiçagem, a indolência, a pobreza geral dos brasileiros que vivem na região. E também a obra traz cenas realistas, meditações filosóficas, mistura seu simbolismo, naturalismo, né? São obras bastante interessantes também. Gente, o que eu quero que vocês façam, né, dessa aula é que vocês resolvam as páginas 4 e 5, tá? Que faz parte desse conteúdo. Aí, assim, eu vou corrigir, né, quando vocês enviarem, eu vou dizer, você acertou essa e essa, a outra era essa e essa, né? Então, eu vou contar para vocês depois as respostas, tá? Então, gente, um abraço para todos, fiquem com Deus, até a próxima aula.